Já faz um tempo que eu tenho assistido muitos podcasts e entrevistas relacionadas à meditação, inclusive com professores de meditação. E uma coisa que me chama a atenção, a pessoa que está ali conduzindo essa entrevista, esse encontro, sempre pergunta para o professor de meditação o que é meditação. E é muito curioso porque quase todas essas pessoas respondem que a meditação é um modo de vida, é um jeito de viver, a meditação é tudo na vida dessas pessoas. Essas respostas, elas revelam o peso gigantesco que a meditação tem na vida dessas pessoas. Não apenas porque elas trabalham com isso, né, são professores de meditação, mas também porque as transformações ocasionadas por meio da meditação foram realmente muito importantes. São pessoas que às vezes tinham trabalhos tradicionais, né, por exemplo, executivos de empresas, né, pessoas que estavam ali envolvidas com as coisas mais comuns aí do dia a dia, trabalho, dinheiro, correria com a família, e que de repente viram suas vidas transformadas completamente por meio da prática da meditação. Mas o que é curioso, se a gente for pensar seriamente e friamente em relação a isso, a gente vai lembrar de uma coisa. Isso não é meditação. Então, quando a pessoa diz que a meditação é tudo na vida dela, isso não é uma definição. Isso é uma descrição da relação que essa pessoa tem com a meditação. Isso não é o que define a meditação. A mesma coisa quando a pessoa diz que a meditação é um modo de viver, é um modo de existir neste mundo. Isso não é uma definição. Isso é uma descrição, novamente, do enorme peso que a meditação tem na vida dessa pessoa. A meditação é viver o momento presente, é não se preocupar com o passado nem com o futuro. Tem um vídeo meu que eu falo só sobre essa questão do tempo, né? Passado, presente e futuro. Eu vou deixar o link na descrição, né, para vocês verem esse vídeo. Mas isso também não é uma definição. Isso é uma descrição de um dos aspectos da meditação. E ainda assim é uma descrição bastante subjetiva, porque o tempo é uma pegadinha no final das contas, né? Então, quando a gente fala que meditação é viver o momento presente, isso não quer dizer muita coisa. Se eu estiver vivendo o momento presente agora, né, enquanto eu gravo este vídeo, eu estou meditando? Provavelmente não. Então, não faz sentido você tentar definir a meditação dizendo que meditação é viver o momento presente, é estar presente, é presença total, é atenção plena. Atenção plena também não é, que inclusive é a definição que aparece com muita frequência no Mindfulness. Tem um vídeo meu também que eu falo só sobre o Mindfulness, vou deixar na descrição para vocês. Atenção plena não é uma definição de meditação. É o tipo de expressão que tem relação com um fragmento específico da prática da meditação, mas não é o que define a meditação. Tanto isso é verdade que, em níveis mais elevados, nem faz muito sentido você falar que meditação é atenção plena, porque não se trata de manter a atenção em alguma coisa. Quando você chega num certo nível na sua prática de meditação, se a gente fosse se referir aos mestres de meditação, mais ainda. Porque eles não estão mais preocupados em manter a atenção em alguma coisa. Eles não estão preocupados com mais nada, na verdade. Mas eles estão ali meditando. Então não é a atenção plena. Perceba, então, que muitas das definições que vocês encontram, inclusive vindo de professores,
não são definições da meditação. São impressões que, por definição, são subjetivas, né? São impressões que essas pessoas têm ao praticar a meditação. Claro que um professor que tem ali 10, 15, 20 anos de prática, ele vai ter uma impressão que possivelmente é mais próxima da definição de meditação. Mas pessoas que têm menos tempo de experiência com a prática da meditação vão tender a se pautar por visões, por impressões que são extremamente subjetivas e muito distantes das definições usuais, das definições tradicionais de meditação. Muitas dessas impressões vão ter até um caráter meio poético, né? Como quando alguém diz que meditação é uma forma de viver, é um modo de viver o silêncio, é uma forma de você conhecer a sua verdadeira natureza. Isso não é definição de meditação. Isso é uma impressão sua do efeito que a meditação produz em você. Mais do que ficar criticando aqui, né, eventuais impressões subjetivas que se confundem com definições, o que eu quero dizer aqui neste vídeo é da importância de se buscar uma definição apropriada, uma definição que não se limite à sua vivência pessoal, ou seja, entender o que é a meditação no seu sentido mais amplo, mais geral, mais abrangente, que possa conectar, por exemplo, você a um Buda. Buda medita, você medita. O que existe de comum entre essas duas pessoas? Um meditador plenamente realizado e um meditador que talvez esteja começando. O que é essa meditação que essas duas pessoas tão diferentes fazem? Procura saber isso. Procura entender isso. Porque uma vez que você entenda isso, você vai conseguir se abrir para um entendimento do que é a meditação que não depende da vivência de um Buda, que não depende da vivência de você, que talvez esteja começando agora. O que é essa meditação que une todos os meditadores? É um modo de viver? Não é. Não é porque existem meditadores que vivem para a família, por trabalho, mas que não deixam de ser grandes meditadores. Existem meditadores que vivem exclusivamente para a meditação. Eles estão em monastérios, em templos, são monges, são pessoas que vivem retiradas exclusivamente para se dedicar à meditação. Talvez para essas pessoas faça sentido definir, entre aspas, a meditação como um modo de viver. Porque a meditação realmente permeia e determina tudo que elas fazem. Não só porque elas têm, 3, 4 sessões de meditação de 3, 4 horas ao longo do dia, mas porque realmente elas estão ali integralmente dedicadas, devotadas à prática da meditação. Mas se não é o seu caso, se você é um pai de família, uma mãe de família, se você tem o seu trabalho ali no horário comercial, se você tem as suas responsabilidades, provavelmente não vai fazer sentido dizer que meditação é um modo de viver. Não é. Ou, pelo menos, é tanto quanto cuidar da família é um modo de viver. Tanto quanto desenvolver um bom trabalho no seu dia a dia comercial, empresarial, também é um modo de viver. Então, fiquem atentos para essas sutilezas das expressões que são utilizadas para se referir à meditação. Pesquise o que é a meditação
para quem criou a meditação, por exemplo. Pesquise o que é a meditação para grandes meditadores atuais, contemporâneos. Porque uma vez que você entenda esses significados para os grandes meditadores, sejam eles monges retirados, sejam eles pais de família, pessoas comuns, que você não associaria, em princípio, à meditação, aí talvez você comece a entender o real significado da meditação para além da sua própria vivência, da sua própria experiência. E uma vez que você entenda esse significado profundo, essencial, essa definição, digamos assim, fica muito mais fácil você se orientar para a sua prática. Porque aí a sua prática pode começar a se intensificar e se desconectar dessas visões subjetivas. Porque uma das coisas que a meditação se propõe a oferecer é justamente essa desidentificação em relação a essas visões subjetivas. Elas existem, elas vão continuar a existir, isso é inevitável, mas elas vão passar a ter cada vez menos importância. Como você se sente fisicamente durante a prática da meditação, como você se sente emocionalmente durante a prática da meditação, são reações suas, subjetivas, que não determinam definição X ou Y da meditação. É isso que eu quero dizer. Então, quando você se conecta com o sentido mais profundo e objetivo da meditação, a sua prática realmente vai se transformar e se intensificar.